E aí, gente, tudo bom? Então, para começar apresentando, eu sou o Felipe Canda, né? Eu tenho 24 anos de idade. Eu nasci em 21 de maio de 1999. E eu tô no quarto período, né? Quarto período da FMT, que é a Faculdade de Medicina de Taubaté, né? E quarto período, então tô no segundo ano ali, tô no final do segundo ano da faculdade, né? Eu sou de Taubaté, eu tô morando em Taubaté mesmo, né? E eu decidi aqui criar esse canal, nessa linha de contato, né? Para poder compartilhar um pouco como foi minha história, né? Como tá sendo minha história como acadêmico de medicina, o que eu tô achando da faculdade, dicas que eu posso dar para vocês, assim, de iniciação científica ou sabe, como conciliar estudo com outras coisas, sabe? Muita coisa, não sabe, na nossa cabeça, então. E também dicas de como, vou explicar a minha história também de como foi quando eu era vestibulando, né? Que é o intuito desse vídeo, né? Como foi a minha história para entrar na faculdade de medicina, né? Gente, foi uma história bem louca, assim, bem emocionante. Mas eu tenho até um roteirinho aqui que eu tô olhando, para não me perder, porque como é a primeira vez, né? Mas vamos lá então, gente. Tá, começar falando, por que eu escolhi a medicina, né? Então, se eu falar que eu escolhi a medicina, por amor, porque quando eu tinha, tipo, 8 anos, um avô meu morreu e aí eu despertei uma vontade de salvar. Não, gente, é mentira. Eu escolhi a medicina por influência familiar. Eu não vou mentir, gente, se eu falar que não é, eu tô mentindo. Por influência familiar e porque, assim, meu irmão, ele fez, né, medicina também. Ele fez a Unesp, né, e agora ele tá fazendo residência de neuro. E a minha irmã também ela fez medicina, só que ela fez pela federal, né? Ela passou no Enem e fez federal. Então, assim, foi influência da minha família, assim, entendeu? E, tipo, nunca foi um sonho, assim, mas é mais um meio, a medicina é um meio para poder me colocar, ganhar dinheiro, obviamente, que é o que todo mundo quer, me colocar e poder seguir meus sonhos também, fazer minhas viagens e tal. Mas nunca foi aquele sonho, nossa, eu sempre quis ser médico e tal, meu sonho, não. Nunca foi, gente. E voltando um pouquinho no tempo, assim, na época do colégio, né? O que eu queria fazer no colégio? Na verdade, eu queria fazer a AMAN, né? Que é a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Sim, gente, né? Do nada, assim, a AMAN. E eu sempre achei legal essas coisas, eu queria ser... Porque a carreira militar dá uma estabilidade, assim. Então, quando eu tinha ali 15, 16 anos, eu queria fazer a AMAN, né? Então, nas Agulhas Negras. Só que assim, à medida que eu fui amadurecendo e tal, eu fui vendo que não era aquele tipo de vida que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa que queria ser mais independente, assim, sabe? Queria um estilo de vida mais independente. Então, militar não era muito, assim, minha pegada, eu tava vendo. E falando no colégio, né, que eu falei que tipo de aluno que eu era, né? Porque até, né, pra ter uma aprovação de medicina é toda uma história, né? Você tem que voltar no tempo. No colégio, gente, eu era uma pessoa distraída. Era uma pessoa distraída, eu era uma pessoa que não era o cara mais estudioso da sala, que tinha as melhores notas, não era. Pode até ser estranho que eu sou japonês, né? Sou meio japonês. Aí tem aquela coisa, inteligente, não era, a gente era bem distraído, eu conversava pra caramba. Já fui na sala da diretoria, já fui mandado pra fora da sala, sabe, por distração e tal, e por algumas brigas também, já briguei. Uma vez quase que eu fui suspenso por desacato à autoridade, né? Então, vai entender. Mas assim, isso na época eu achava que, pô, legal, porque eu tô indo. Aquela coisa de adolescente revoltado, né? Tô indo contra o sistema e tal. Aquilo não é nada a ver, gente. Não tinha sistema nenhum, entendeu? Tipo, não tinha nada disso, entendeu? É a cabeça da gente que viaja. E aí por muito tempo era isso, né? Eu queria ser amã e tal, e era isso. Né? O que é até estranho, né? Porque você queria ser militar, eu queria ser militar, e como assim que eu era revoltado, né? Então, enfim. Mas aí, eu era um aluno bem, assim, distraído. Eu peguei REC várias vezes já. E eu tenho TDAH, né? Até hoje eu tenho, só que hoje tá bem mais leve, tá bem mais controlado, né? E como eu sempre gostei, assim, de videogame, essas coisas, eu sempre viajei bastante nesse quesito, sabe? E aí foi chegando no final do colégio, aí começa a entrar no ponto já, né? Chegando no final do colégio, ali 17 anos. Meu sonho era sair de Taubaté, porque eu nunca gostei daqui da cidade. Não, gente, não é por causa da grávida de Taubaté. Não é por causa da grávida, eu nunca nem vi ela. Mas é porque meu sonho sempre foi mesmo sair dessa cidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto da minha independência, então meu sonho é sair da cidade, sair da casa dos meus pais e morar sozinho na cidade bem longe, em outro estado, assim, até.
sabe, me virar, e ter minha independência, criar minha história, conquistar o mundo, e é isso, né? Mas isso é uma expectativa, né? Aí outra coisa é a realidade, né? E aí o que aconteceu, né? Chegou no terceiro ano do colégio, não passei no vestibular, que é normal. Fui lá para os primeiros anos de cursinho, né? Então vamos lá, primeiro ano de cursinho. Eu não tinha foco nenhum. Tipo, estudava para medicina. Eu era da turma medicina lá do meu cursinho, mas eu não tinha foco, assim, eu não era exatamente, sabe, não era aquilo que o meu coração não queria mesmo, né? Que o meu coração queria mesmo. Então ficava aquele conflito dentro de mim, estudando, mas eu tava distraído, eu fiz amizades no cursinho, aí distraía mais ainda. Enfim, primeiro ano de cursinho, que foi lá em 2017, não passei nada, não foi surpresa pra mim. Tudo bem, ano que vem vou levar mais a sério. Enquanto isso, meus pais gastando dinheiro, né? E eu lá distraído. Aí ano que vem chegou lá, 2018. Foi um pouco parecido ainda com 2017, né? Mesma coisa, um pouco distraído, mas um pouco mais focado, assim, estudando mais, até porque tive colegas que passaram a isso, dando incentivado na gente, mas distraído um pouco ainda. E cursinho é muito puxado, gente. Eu sei quem é vestibulando, né? Tá vendo esse vídeo, faz cursinho, né? Eu sei, gente, como é que é. Parece que não tem vida antes do cursinho, nem vai ter vida depois do cursinho. Parece que é um buraco no tempo ali que você vive alienado e é horrível. Então, chegou o final de 2018, tava chegando perto das provas ali, aconteceu assim, a coisa mais não ideal que era pra acontecer numa época dessa. Eu conheci uma menina, né? Conheci a menina que foi a minha primeira namorada, né? Que ela era da outra turma de cursinho dele. Conheci ela e como ela era a primeira namorada, a primeira paixão, aquela coisa forte, intensa e distração total, assim. Distração total, aí veio, sabe? Começava a responder grosso com a minha mãe, sabe? Começava a ficar muito distraída. Ela perguntava, você tá estudando pro vestibular? Tô, mãe, tá, não tô. Enfim, eu fiquei muito distraído nessa época, mas assim, com a ilusão ainda de que tava estudando direitinho e tal, mas não, gente, tava distraído, não tava fazendo exercício de casa. Simulados eu ia não tão bem e cagava, assim, desculpa a palavra, né? E é isso daí. Aí começou o primeiro namoro e, gente, aí aconteceu uma coisa muito emblemática, assim, porque eu lembro que eu falei pra você que a minha irmã fez federal, ela fez federal lá no Ceará. E tinha aberto lá no Ceará, na cidade que ela mora, um cursinho muito bom, focado no Enem. E meu foco sempre foi o Enem. Até esqueci de falar isso, o meu erro foi não ter abrido meu leque, assim. Eu focava muito no Enem, que eu achava, né, porque ele era mais fácil. Demorei um tempo pra entender que não era, assim. Aí depois meu foco foi o Enem, e daí minha irmã falou assim, tem um cursinho bem focado aqui no Enem, aqui no Ceará. O que você acha do Felipe, né? Vinha pra cá, isso ela falando com a minha mãe, né? O que você acha do Felipe vir pra cá e tal? Minha mãe ficou pensando tal, e ela veio falar comigo, né? E nisso eu tinha acabado de começar a namorar, então tava muita coisa na minha cabeça. Mas daí quando minha mãe veio com essa proposta, então você vai lá, pega um avião, você vai pra lá, mora com a sua irmã e fica fazendo um cursinho de manhã e volta só de noite, assim, lá. Na hora eu falei, teve a questão da paixão que eu tava tendo, mas na hora eu falei, tá, a parte racional minha é essa. Quero sair de Taubaté, então eu vou pegar essa oportunidade e eu saí. Porque, sabe, eu não tava aguentando mais a cidade, as pessoas, assim, o clima eu associava aqui com coisas muito ruins na minha cabeça. De a reprovação e tal, de que eu não era um aluno ruim. Então pensei, bom, se eu for pra bem longe, talvez eu consiga começar do zero. Obviamente não foi assim, né? Mas beleza. Eu namorando, conversei com a minha namorada, tal, minha ex-namorada, né? Aí ela chorou, eu chorei e tal, mas beleza. Vamos tentar namorar à distância, beleza. Peguei o avião sozinho, tal, muito abracei da minha mãe, eu lembro até hoje ela indo embora assim, eu dando tchau pra ela. Entrei no avião sozinho, fui pro Ceará, sozinho, cheguei lá. Do nada, gente, eu sei do nada, assim, eu tava no Sudeste aqui, no conforto do interior de Taubaté. Do nada eu tô lá, e daí eu tive que resolver as coisas sozinhos lá, fazer compras, né, mercado, limpar lá a casa. Aí fiz o cursinho, gente, cursinho muito bom mesmo, bem focado no Enem. Eu sempre falo, né? Se algum colega meu lá, na época do cursinho do Ceará, tá me ouvindo, foi esse momento que eu fiz as maiores amizades da minha vida. Foi lá no Ceará. Eu creio os elos, assim, as amizades mais fortes. Foi lá naquela época do Ceará, né?
Aí, ok. Cheguei lá e é um sistema muito bom de ensino, de Enem, estudei, conheci o pessoal, aí vamos que vamos. Tinha cabines assim só pra você estudar, e era tudo muito bom. Aí era tudo muito bom mesmo, gente. Mas daí outra coisa aconteceu, cerca de umas 2, 3 semanas que eu tava lá no Ceará, comecei a conhecer o sistema e tal. Eu decidi terminar o namoro. Mais um peso ainda. Eu terminei o namoro porque assim, a gente tentou namorar à distância, a gente ficava conversando toda noite, mas não tava rolando pra mim. Eu senti que dar uma esfriada e que eu tava com medo de trair ela lá. E eu tava com medo de ela me trair aqui em Taubaté, né? Que ela ficou aqui em Taubaté, eu fui lá pro Ceará. E isso criava toda uma ansiedade assim em cima, sabe? Uma pressão que eu não achava que era necessária, né? Não era necessária na época de vestibular, né? Eu precisava estar muito focado, então eu terminei. Foi muito choro, foi muito difícil, né? Apesar de a gente ter ficado uns 5, 6 meses juntos, assim, mas foi tudo muito forte, muito tenso, né? Então foi bem difícil também. Criou-se mais uma ansiedade, porque daí eu comecei a ver o Instagram dela, ver se ela tava saindo com alguém, procurar pistazinhas, sabe assim? E nisso perdendo tempo, me distraindo, mais ansioso. E, gente, eu era o rei das autossabotagens. E foi bem, aí foi uma época difícil também, mas daí fui superando aos pouquinhos, esquecendo, mas ainda assim me distraindo, como sempre. Aí ia chegando pros simulados, não ia tão bem nos simulados, daí eu melhorava e tal. Daí ia chegando perto do Enem. Nesse ano, gente, aconteceu um monte de coisa, mas eu tô focando só no vestibular. A maioria, quem deve estar assistindo pode ser vestibulando, né? Então acho que só pra gente ter esse foco melhor. Aí chegou lá o Enem, gente, depois desse ano de estudo lá no Ceará. Fiz a prova, fiz o Enem. Eu lembro que eu tinha ido bem na redação, porque tinha uma parte que eu ia bem na redação. E daí... Mas eu vi que o resultado não ia ser bom, porque matemática me pegou. Era sempre assim, era matemática e natureza, assim. Matemática, eu sempre fui benzinho até matemática, mas no Enem você tinha que fazer corrido. Eu nunca fui bom em fazer matemática corrido. Beleza, acabou a prova daí. Bom, é isso, né? Eu fui lá pra isso, e aí fui bem na prova, fui lá pra estudar pro Enem, fui bem na prova? Não. Aí chegou a hora da desilusão, assim, naquele ano, com amizades fortes, né? Estudando, achando que tá indo super bem. Mas de uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta paga. Fui embora do Ceará. Voltei aqui pra Taubaté dos meus pais, assim, me sentindo derrotado. Cheguei me sentindo derrotado, tipo, nossa, cheguei chorando. Cheguei, pai, mãe, desculpa, decepcionei vocês. Vocês mandaram lá pra estudar e decepcionei vocês e, sabe, não tem aprovação. Eu acho que eu fui mal, não vai passar, gente, não vou passar. Lógico, né? Depois veio o SISU, né? Esperou as notas, ficou jogando lá, aquela tortura do SISU. Gente, o SISU é tortura. O SISU, assim, é uma tortura muito ruim mesmo. Você ficar ali, parece que você tá pechinchando nota, não sei. Eu não gosto. Ninguém gosta, né, na verdade. Aí fiquei arrasado, gente. Fiquei chorando que nem uma criança. Nessa época eu tinha o quê? 20 anos de idade? Eu tava com 20 anos já. Sem aprovação. Muitos colegas meus já tinham entrado. Eu sei que tem gente que entra assim bem mais velho mesmo, mas na minha cabeça, né, tipo, eu me comparar muito com meus irmãos, eu já devia ter entrado já, né? Assim. Sem aprovação, meus amigos, a maioria já estavam na faculdade, eu me senti derrotado. Eu pensei, tá, o que eu faço agora? Eu volto pro cursinho? Eu falei, não aguento mais cursinho, eu não aguento mais ir acordar cedo pra ficar em sala de aula. Aí eu fiquei pesquisando vídeos na internet de pessoas que estudam em casa, né? Pessoas que estudam em casa e tal. Tá, vou tentar estudar em casa. Tem várias plataformas que eu vi bem mais em conta e eu vi que tem a técnica de você estudar por questões antigas, né? Pego questão antiga, né, começo a matar e foco em prova antiga e questão. Aí foi isso que eu fiz, eu não fui fazer cursinho, tinha até aberto, né? Minha mãe falou, abriu um concurso de bolsa. Um cursinho aqui de Taubaté, eu falei, não, de jeito nenhum, não aguento mais com cursinho de bolsa, não vou fazer, tchau. Vou ficar em casa, estudando em casa, focado para não ter distração e para não me comparar com os outros. Isso é um problema que eu tinha muito, às vezes eu tenho até um pouco isso, que é a comparação com os outros, né? Aí comecei a estudar sozinho em casa. Eu no começo gostei da experiência, mas assim, o que acontece? Como eu falei, foi 2020. Eu comecei a estudar sozinho em casa, chegou a pandemia do Covid. Aí eu sozinho em casa estudando, todo mundo também, né? Aí eu falei, bom, tá bom, né? Parece que o timing do mundo, assim, enfim, né?
fez todo mundo ficar em casa de qualquer forma. Aí assinei umas plataformas de redação, e comecei a pegar firme, via vídeos de pessoas, né, para me incentivar, né. Eu lembro que foi nessa época que daí eu comecei a praticar meditação, que é uma coisa que eu precisava muito. Autoconhecimento foi uma coisa que foi muito difícil para mim desenvolver por um tempo. Eu me desconhecia muito, me distraía muito, sabe? Eu me comparava muito com os outros e eu não me conhecia muito, entendeu? Então, quando eu comecei a meditar, ler livros de filosofia também, nesse tempo que eu tava na pandemia, que estudando em casa, comecei a ler livros de filosofia, me conhecer melhor. Budismo é uma coisa que eu sempre me interessei, também comecei. E tudo isso começou a fazer um ciclo, assim, que me deixava focado nos estudos, entendeu? Eu comecei a ficar em paz e comecei a voltar a ter um pouco de confiança para poder encarar os vestibulares de novo, né? Para poder encarar os vestibulares de novo. Aí, meu foco não ia ser mais o Enem. Meu foco agora eu ia abrir meu leque, né? Eu ia começar a focar também nos vestibulares paulistas, né? Conselho da minha mãe, inclusive, né? Que a minha mãe falou que nunca foi uma boa ideia isso que eu fazia, de focar só no Enem e tal. Tinha que focar nos vestibulares paulistas também, tentar fazer que nem meu irmão, passar na Unesp, tá, aí eu vou focar. Pesquisei das provas, Unicamp, USP também. Sabia que elas são os mais difíceis nesse trio paulista, né? Mas meu foco era Unesp, eu sempre quis muito ir pra lá e tal. E daí comecei a estudar, fazendo prova antiga, pegando bem firme. Isso já era 2021, no caso. Em 2020 eu decidi estudar sozinho em casa, aí virou para 2021. Estudei sozinho o ano inteiro, em casa, só fazendo exercício em casa, exercício físico também. Totalmente sozinho, isolado da sociedade, de verdade. Não saía pra nada, não tinha amigos, porque eu perdi contato já, né? Aí chegou os vestibulares paulistas e o Enem. Vestibulares paulistas e o Enem, não passei. Não passei, fiquei arrasado de novo, chorei muito de novo. Fiquei muito triste. Aí eu sentei com meus pais, minha mãe, falei, tá, como é que eu faço de novo? Vou tentar mais uma vez, né? Aí entrou no ano de 2021. A pandemia começou em 2020, entrou no ano de 2021, que foi o meu último ano de estudar para vestibular, foi 2021, que eu ia fazer 22 anos. Mesmo processo, pega de novo, vou corrigir meus erros, só que dessa vez eu foquei pouco em aula e eu foquei mais em prova antiga. Então eu ficava fazendo prova antiga, muito exercício. Eu fiquei muito pouco parado, assim, sabe? Assistindo aula, assim, passivamente. Eu pegava, assim, comecei a fazer simulados, assim, pegando simulados online, simulados de cursinhos que disponibilizavam, botava o cronômetro em frente. Que eu falava, tá, já faz 5 anos que eu tô nessa jornada, agora tem que ir. Então mudei, peguei bem fortes exercícios, assim, e fiquei fazendo. Aí chegou na época da inscrição dos vestibulares, né? Fiz lá Enem, Unesp, Unicamp, todos. Eu fiz FAMERP, FAMEMA. Também eu ia fazer um Einstein, mas acabou que não deu pra fazer. Aí tinha aberto as inscrições para a Unital, né, que é a Universidade de Taubaté. O vestibular da Unital é o vestibular que você faz para poder entrar na FMT, que é a Faculdade de Medicina de Taubaté. Aí minha mãe virou para mim e falou, filho, por que você não faz? Tenta, você nunca fez, sabe? Tenta porque daí por desencargo, sabe? E ela é uma faculdade que ela é particular, mas ela tem um caráter de autarquia, mas ela é particular. Não, eu fazer particular? Como assim? Isso é absurdo. Meu sonho sempre foi federal, estadual, não tem isso. Ela falou, não, faz sim, só vou desencargo, faz. Daí eu, tá bom, vou fazer. Me inscrevi em todas daí. Aí eu lembro que, inclusive, o da Unital foi o primeiro vestibular que eu fiz. Eu vi que eu tinha ido bem e eu passei pra segunda fase, né? Isso me deu um up, isso me deu um estímulo, mas ok, mas não é meu foco é o Unesp que tá vindo. E o Enem também. Aí chegou o Unesp, eu lembro que eu tinha feito lá, eu tinha feito uns erros muito estúpidos por causa do tempo, eu fiquei ansioso por causa do tempo e errei no gabarito 2 questões. É tudo tempo, gente, ansiedade, sabe? O nosso coração, ele tem vezes que a gente descontrola, né, com a quantidade de adrenalina, a gente acha que não vai dar tempo de nada. Fiz o Enem também, o Enem é aquela coisa, né, o Enem de 2021, achei muito ruim. Eu não lembro direito de explicar qual questão que eu achei ruim lá. Eu achei que a parte de humanas foi muito puxada, muito texto, assim. E matemática eu achei bom, mas natureza e humanas eu achei meio, sei lá, meio estranho. Mais do mesmo, né? Nem eu fiz desde o colégio, então bem ruim. Aí eu falei, não sei não, Enem. Fiz lá o USP eu achava muito difícil, nunca foi meu foco USP, então, mas eu fiz pra me desafiar mesmo. E o Unicamp, né? O Unicamp eu tava até com um focozinho.
Mas foi bem difícil também. Obviamente, né? Eu falo que foi bem difícil, mas todo mundo sabe que foi, né? Fiz a FAMERP também e beleza. E nisso já tinha ainda a segunda fase da Unital, né? Eu tinha feito também. E ela era dissertativa e eu lembro que eu fui bem na redação. A redação vai até 1000, né? Eu tirei 980 na redação da Unital, da segunda fase, 980. É engraçado que eu sempre tive dificuldade, mas uma coisa que eu era bom era a redação, que nem eu falei. Redação sempre bem na redação do Enem. Isso é até uma dica que eu dou pra você vestibulando. Vocês podem até ter dificuldade, assim, matemática e tal. Mas se você tiver dificuldade em redação, gente, foca na redação. É muito importante você saber escrever bem, escrever bonito, se expressar, sabe? Conseguir expressar bem as suas ideias de uma maneira bonita, assim. É muito importante, até porque quando você entra na faculdade, vocês vão ter que escrever artigos científicos, né? Para você enriquecer seu currículo, né? Lá na frente, lá na prova de residência, tem que enriquecer o seu currículo com publicações científicas, artigos. E a redação lá do vestibular, que eu nunca imaginava que isso ia acontecer, me ajuda hoje a escrever esses artigos, né, que eu tô fazendo já, alguns na faculdade, né, que ajudam na residência. Então, redação é muito importante. Daí, não passei em nenhuma dessas que eu tinha feito, mas eu passei na Unital, né? E o que acontece? Eu não sabia direito quando que ia ser o resultado, quem tava vendo era o meu irmão. Meu irmão tava na torcida por mim lá pra passar na Unital, na FMT, mas eu não tava muito, assim, hypado pra isso. Aí ele entrou no computador, ele chegou assim pra mim, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aí eu, não, o que aconteceu dele? Ele abriu o computador, mostrou assim pra mim, olha o nome de quem que tá ali. Aí tava a lista de aprovados, tava meu nome ali. Aí eu olhei, eu fiquei encarando assim, eu não tava acreditando assim no que eu tava olhando, sabe? Tipo, não foi uma coisa que eu fiquei eufórico, porque não era a faculdade que eu queria, mas era uma coisa que você sonha por tanto tempo e que você nunca acha que vai acontecer com você, e que é uma realidade tão distante, mas você vê seu nome aprovado. Você, por um tempo, você não acredita no que você tá enxergando, assim. Parece que vem todo um flashback de tudo que você passou desde aquele momento, assim. E você fica meio assim, sem acreditar no que você acabou de ver, né? Daí eu fui aprovado, chamei meu pai, nossa, meu pai chegou em casa buzinando no carro, passou, não sei o quê. Eu, calma, gente, calma, que tem resultado das outras provas ainda e tal, mas acabou que eu não tinha passado nela, né? E aí foi passando o tempo, eu vi que os resultados não vinham das outras, eu tinha sido aprovado e tal. Eu tava aliviado, porque pelo menos tinha uma garantida, minha mãe falou, tudo bem, a gente paga e tal. Pode ficar tranquilo, a gente dá um jeito. Aí, devagarinho, com cansaço, com todas as experiências que eu passei, com como eu fui me conhecendo, eu falei, talvez não seja tão ruim ficar aqui em Taubaté, morar aqui, continuar morando e fazer faculdade aqui. Porque eu percebi que o que eu mais queria, o que eu tava querendo que era errado, era fugir dos meus problemas, entendeu? Eu tava querendo fugir da cidade achando que eu ia ser aprovado longe daqui e que ia tudo resolver, mas não é longe que você vai resolver as coisas, é no momento que você está, entendeu? Eu achava que se eu fosse fazer cursinho lá no Ceará, eu ia mudar meu jeito, assim, dar um milagre e virar a chave e passar. Em estadual, em federal, mas não é assim que funciona, gente. Cada um tem seu tempo, seu ritmo, e é você se conhecer, entendeu? Então percebi que eu pertencia a esse momento, nesse espaço aqui, sabe? E eu percebi que eu não tava desistindo, eu tava encarando, entendeu? Eu tava encarando, porque tem oportunidades que vêm na sua vida, você tem que abraçar elas. Eu não tava aguentando mais, fazer cursinho, não dá. Você parece que você fica andando em círculo, não sai do lugar nenhum. Então, passei na Unital, fiz a inscrição e tô nela aí até hoje, né, encarando ainda. Tô no segundo ano da faculdade, como eu falei. Então, vou começar o segundo terço da faculdade, terminando o primeiro terço, né, são 6 anos. Inclusive, gente, eu vou fazer até outro vídeo, né, explicando como que tá sendo a faculdade, o que eu tô achando da medicina. Se teve mais desilusões do que euforia, né? Teve mais desilusão do que euforia. Mas é muito bom, gente, muito bom passar, é muito bom, sabe? Curti também esse momento de aprovação, é muito legal mesmo, e eu fiquei muito aliviado. E é uma coisa, e é como eu falei, é uma coisa que você olha e você não acredita. E por muito momento você sente que você não merece aquilo, que você não está estudando o suficiente, você vai mal nos simulados. Mas quando você vê seu nome, parece que vem assim um alívio, sabe? E você, ok, agora eu posso respirar um pouco. Só um pouco, porque entrar na faculdade é difícil, mas sair dela é mais difícil ainda. É só um ponto final que eu queria falar, gente, aqui. Mas quando você entra na faculdade, gente, os problemas continuam. Ou seja, provas, né, trabalhos, tem que fazer, apresentações, seminários, escrever os artigos, né, que eu falei pra vocês. Relacionamento, não que
relacionamento seja um problema, né? Que eu comecei a namorar, inclusive, agora de novo na faculdade, né? Minha namorada Luma, beijo se você estiver assistindo esse vídeo. A Luma tá na minha sala, né? Conheci ela, nossa, me sinto mais sortudo agora. E eu fiquei por muito tempo sozinho estudando e agora eu conheci uma pessoa maravilhosa que tá me ajudando. Mas assim, problemas continuam, a vida toca. Isso é uma coisa que eu sentia, né, quando eu era vestibulando, né? Que parece que você não tem vida. Você é um ser humano alienado que só pensa naquilo, aprovação, aprovação. Dicas finais que eu queria dar pra você que é vestibulando, tá tentando medicina, se você é mais novo que eu, mais velho. Não coloca a aprovação assim muito no pedestal. É importante você estudar bastante, ter foco, mas aquilo não vai resolver todos os problemas. Aquilo é uma parte da sua vida, entendeu? Eu achava que, bom, vou entrar em medicina agora sim minha vida vai começar a engatilhar, agora vai tudo melhorar, por explosões, fogos de artifício. Não, gente, continua a mesma coisa que era na época do vestibular, entendeu? Só muda o processo, você ainda tá estressado, você ainda se compara com os outros, você ainda tem que estudar muito, ainda tem competitividade na própria faculdade, mas nem tanto assim, porque o pessoal da sua sala vai chegar um ponto que você tem que ver que eles são mais seus companheiros do que seus, né, concorrentes, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu fiquei sentindo que, concorrência e tal, porque tava nesse nível. Mas não, gente, o pessoal da faculdade tá no mesmo nível ali, todo mundo tem que se ajudar e tal. Mas pra você que é vestibulando, continue tentando. Essas coisas demoram mesmo. Se você tem aquele colega que entrou... o cara saiu do colégio e entrou numa federal na USP. Foda-se, não tem problema. Parabéns pra ele. Que bom pra ele. Se você demorou 5 anos pra entrar, se você tentou um tempo, parou, depois voltou mais velho, gente, parabéns, essa é a sua história. É importante continuar tentando. O que faz da gente ter coragem, né, ter caráter, coragem, é a gente cair, reconhecer que a gente caiu, puxar forças do nosso coração, né, pra gente levantar e continuar tentando, gente. É isso que faz a gente, é o que a gente diferencia da gente dos outros, né. E, sabe, é muito importante esses momentos de reflexão também, de se conhecer e saber que medicina é muito legal, mas também tem esses seus problemas dentro da faculdade. Inclusive, vou fazer isso no outro vídeo, né? Esse foi mais para apresentar, falar para vocês vestibulantes que vai dar tudo certo. Gente, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, gente. Eu tô olhando para cá agora que eu vi que tem a câmera aqui. Fiquem tranquilos que no final tudo sempre dá certo. Tá bom então, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Muito obrigado, eu vou começar a postar mais coisas relacionadas à faculdade, para vocês vestibulando também, quiserem outras dicas, deixem aí nos comentários, né? Eu sei que tem muito canal disso, mas eu queria dar a minha experiência pessoal, que foi bem sofrida, foi uma jornada muito emocional. Muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Gente, dá aquela curtidinha no vídeo, por favor, porque isso dá uma força mesmo, tá? E pode comentar aí embaixo o que vocês quiserem, eu posso tirar dúvidas. E mais pra frente eu vou fazer outros vídeos também sobre como você pode melhorar o seu currículo na faculdade, que é a jornada que eu estou. Não tô falando uma posição de autoridade, tô falando uma posição de que eu estou vivendo isso. E acho que é isso, gente. Obrigado por me ouvirem. E essa é a minha história, gente. Tchau, tchau.